Estamos todos nós nessa moenda, né, Moisés? Essa moeda. Me identifiquei bem com aquela irmã, viu? Oh, Senhor, maravilha. Havia no meu espírito esse suspiro que nós acabamos de orar diante do Senhor. Senhor, molda nossas vidas, renova-nos nessa manhã. Queremos, como barro nas tuas mãos, sermos totalmente maleáveis, totalmente moldados na tua presença. Mas havia também um suspiro santo de: Senhor, teu óleo, uma porção nova, derramar uma proporção maior ainda na vida de cada um de nós. Há uma aspiração santa que isso possa acontecer cada vez mais nesses dias. O Senhor está preparando nossas vidas com toda essa palavra sobre o seu caráter, sobre a sua santidade, sobre a nossa total dependência dEle em oração, na palavra, na comunhão, no relacionamento. Ele é o Senhor de tudo e Ele tem depositado em cada um de nós a sua superabundante riqueza. Eu não sei se tu tens às vezes a mesma dificuldade que eu, mas às vezes minha tendência é olhar mais para o vaso do que para a riqueza. E aí há um curto, há uma problemática, porque há uma falsa expectativa na minha vida de que o vaso ainda possa ter algo de bom. Deus tem falado muito conosco aqui em Porto Alegre sobre essa realidade, que o tesouro é Ele que tem valor. O vaso sempre vai continuar sendo de barro. E tenho um querido colega de Uruguaiana, que no meu caso ele diz que eu sou vaso de barro vermelho. Não sei porquê, né? Mas eu te confesso para vocês que às vezes o meu pecado é porque ainda olho para esse vaso de barro vermelho, querendo achar nele alguma coisa de valor. E muitas vezes me frustro, me decepciono, e o Senhor tem que corrigir o foco continuamente, mostrando que o único que tem valor é o tesouro. As riquezas insondáveis estão em Cristo. E é só Ele, toda a glória, toda a honra e todo louvor. Convém que Ele cresça e que cada um de nós, e eu principalmente, possamos diminuir. Esse é o nosso coração, esse é o nosso espírito. Com esse coração, essa alma e o nosso ser moídos nessa moenda do Senhor, é que vamos entrar nessa palavra, sabendo que tudo é dEle, tudo provém dEle, tudo é para Ele. E a Ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, com muita misericórdia, Senhor, continua nos assistindo, Senhor. Tem nos dado da Tua riqueza desde a quarta de noite, com toda a Tua superabundância, Senhor, através da vida do Erasmo, Senhor, através da vida do Moisés, através da vida do João. Que tremendo, Senhor, é a Tua palavra. E nós queremos seguir as mesmas pisadas do Teu Espírito, para que Tu possa Te manifestar nessa manhã. E em cada um de nós, Senhor, como vasos na mão do oleiro, nós queremos dizer mais uma vez: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, cada um de nós. Continua tirando as imperfeições, as impurezas. Nós não queremos nos arraigar em vícios antigos, em hábitos, em situações do passado, em experiências, em rotinas. Nós queremos o Teu novo, Senhor. Queremos nessa manhã receber uma porção nova da Tua fé, da Tua graça, da Tua ousadia, da Tua intrepidez, da Tua santa expectativa sobre cada um de nós. Porque nossos olhos não estão
com foco no vaso de barro, mas nossos olhos estão com foco em Ti, Tu, o autor da vida, o Senhor da glória. Aleluia, toda a riqueza está em Ti, Senhor. E a nossa suficiência procede de Ti. Te damos glória, Senhor Jesus. Muito obrigado. Quando Deus falou sobre esse encontro, Deus colocou uma carga muito forte de nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, como fala em Hebreus, capítulo 2, versículo 1. E gostei muito da introdução do Ismael, quando ele falou sobre essa questão do feijão com arroz. Me identifico muito com essa palavra e me deu um pouquinho mais de tranquilidade. Não é fácil estar na frente de vocês, mas nossos olhos estão fixos no Senhor e queremos revisar juntos, com toda a simplicidade, aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Somos uma equipe juntos, todos nós aqui, revisando a palavra dEle, a glória dEle, aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E um dos primeiros encontros onde nós estivemos juntos aqui, ainda era no saguão lá embaixo, Jorge e Mitian nos ministrou sobre a missão da igreja, sobre senhorio de Cristo, sobre o evangelho do reino. Depois continuou no outro ano falando sobre o caráter do obreiro, onde também o Moacir Ramos nos ministrou com muita graça, né, sobre a vida de Paulo, entrando de novo sobre caráter, sobre santidade, sobre toda essa preparação do Senhor em nossas vidas para que possamos, como vasos, sermos usados por Ele. No ano passado tivemos o privilégio do Abe Uber estar conosco aqui, muitos de vocês estiveram juntos, onde fomos cheios da graça do Senhor, com espírito de fé, de ousadia e toda a dinâmica do reino de Deus. E é claro que essa palavra ela está misturada com tudo isso. Não é uma palavra minha, não é algo que eu inventei ou eu busquei sozinho por revelação, mas está impermeado através de todos esses irmãos. Então vamos entrar um pouco mais sobre a missão da igreja e fiz um pequeno trocadilho aqui sobre a igreja em missão e a missão da igreja. Aleluia. Então, com base nesses irmãos, vamos estar trabalhando nesse sentido. Aleluia. Não vamos pensar no contexto, vamos dizer assim, somente como missionários, né, naquela ideia, apesar que nós vamos entrar nisso, mas é muito mais qual o propósito, qual o objetivo, qual o alvo que nós temos como igreja diante do Senhor e toda a sua igreja firmes nesse propósito. Aleluia. Quero começar com a revisão de algumas verdades bem básicas que todos nós conhecemos bem. A primeira delas é que Jesus Cristo, Ele, obviamente, e seria uma heresia negar isso e falar qualquer outra coisa, mas Jesus teve um corpo físico, estando aqui na terra. João capítulo 1, versículo 14, nós sabemos de cor da catequese, fala que o verbo se fez carne, se fez corpo, se fez matéria, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, Ele recebeu, quando Ele entrou neste mundo, Ele entrou através de um corpo. Deus o fez como um de nós. O verbo se fez carne. Com esse corpo, Ele morreu por nossos pecados, Ele ressuscitou, e com esse mesmo corpo transformado e glorificado, Ele subiu aos céus, Ele foi exaltado e Ele está sentado à direita de Deus Pai, com este corpo glorificado. Me lembrei de uma palavra que eu vejo na minha mente, se não me engano, o Erasmo repetindo do Ann Baxter. Se eu estiver errado, tu me corrige, Erasmo. Mas onde, trazendo essa revelação de que para todo sempre, no trono de Deus, à direita da majestade,
Temos um Deus com corpo de homem, com um varão, um homem glorificado, que está sentado à destra de Deus Pai. Está certa a memória, Erasmo? Aleluia. Isso nos dá uma dimensão correta de todo o plano de Deus e da misericórdia de novo, da graça e do amor dele. Hebreus 4, me lembro agora de que a palavra fala que em tudo ele foi tentado como nós. E podemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça, porque no trono da graça está sentado um homem. Um Deus, homem, Deus, glorificado, corpo glorificado, corpo transformado, mas é Deus, o Filho de Deus, com um corpo de homem que passou até hoje. Ele tem as marcas na sua mão, no seu lado, nos seus pés. É Cristo Jesus, o Verbo eterno de Deus. Atos 2, 22, 36, querigma apostólico, nós conhecemos bem, uma palavra muito clara a respeito de toda a vida e obra de Jesus. Só para nós lembrarmos, você pode abrir comigo em Atos 2. Conhecemos bem essa palavra desse querigma apostólico a respeito da vida e obra de Jesus. Aleluia, que ele se tornou homem, ele veio varão, aprovado por Deus, diz no versículo 22. Diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como mesmo sabeis. E toda a narração seguinte vai nos falando a respeito de que, de novo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele foi exaltado. E ele se transformou, se tornou Senhor e Cristo. Atos 2,36 fala: exaltado e esteja, pois, absolutamente certa, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Kyrios, ele é o Senhor, ele é o nosso amo, ele é o nosso proprietário, ele é nosso patrão, ele é nosso soberano Senhor, a nossa máxima e indiscutível autoridade. Cristo Jesus, ele é o Senhor. E ainda ecoa nos meus ouvidos toda a palavra do Jorge sobre o porquê ele é o Senhor. E Erasmo tocou sobre isso na quarta-feira de noite. Ele é o Criador, ele é o Senhor, tudo pertence a ele, ele tem o domínio sobre tudo, ele governa sobre todas as coisas, tudo procede dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, a ele pois a glória eternamente. Amém. Mas nosso amado Jorge não só nos falou sobre o porquê ele é o Senhor, mas ele nos levou a questionarmos e vermos o para que ele é o Senhor. E é nisso que nós vamos estar continuando nessa palavra. Nossas vidas não têm sido mais as mesmas, depois que cada um de nós temos compreendido que estamos debaixo do governo e da autoridade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Me lembro no final da década de 70, começando a ser discipulado junto com Erasmo, onde ele nos ministrando sobre o Evangelho do Reino, senhorio de Cristo. Me lembro como houve uma conversão pela segunda vez na minha vida. Já tinha nascido num lar cristão, já tinha tido uma conversão desde pequeno, desde os 6, 7 anos, criado dentro de uma denominação, já era batizado no Espírito Santo, já tinha um conhecimento de Deus, já havia a vida de Deus em mim. Mas o me converter ao governo, ao senhorio de Cristo Jesus, ao domínio dele, onde por amor podemos nos entregar completamente debaixo da autoridade dele, sem reservas, sem qualquer limite, mas onde ele é o Senhor de tudo e de todas as áreas de nossas vidas.
Não canso de dizer, Ele é o meu amo, Ele é o meu patrão, Ele é meu proprietário, Ele é nosso soberano Senhor, nossa máxima indiscutível autoridade. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Que tremendo é ter sido discipulado desde aos 20 anos nessa direção de que Cristo é tudo em todos. Ele é o cabeça, Ele é o Senhor. Agora Deus encontrou em Jesus, seu Filho amado, um instrumento em tudo, obediente ao Pai. Lembrei de um texto de Hebreus 10, quero te convidar de você abrir comigo. Nós estamos falando a respeito do corpo de Cristo, nós estamos falando do corpo físico de Jesus. E aqui em Hebreus 10, creio que há um vislumbre, como eu costumo falar, há uma visão da eternidade, onde o Filho se oferece na Trindade, no conselho eterno, antes dos tempos eternos, creio eu. Há uma expressão, há um oferecimento, há uma entrega do Filho para o propósito do Pai aqui na terra. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Fala no versículo 5. Antes um corpo me formaste. Aqui tem a palavra de novo, que nós temos trabalhado muito entre nós todos aqui, catartismos. Um corpo formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Mas então acrescentou, de novo a palavra repete: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que veio tão claro, Márcio, tu pode entrar ali, isso, só repetindo esses versículos: um corpo me formaste, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E de novo, essa constatação: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ontem de manhã Moisés citou sobre a Maria. Quando Jesus, antes de vir ao mundo, precisava também de um outro corpo, para que ele como Deus pudesse nascer como um homem. O anjo veio para Maria, e a palavra da Maria ali em Lucas é: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Eu estava alguns dias atrás na Noruega e na Suécia, e num dos intervalos da ministração ali na Noruega, fui dar uma corrida, e no meio daquela corrida ali, e aquela caminhada, esse versículo veio com uma, não sei qual é a palavra certa, contundência, veio com um impacto, que eu no meio daquela estrada levantei as mãos e eu disse: Senhor, em Jesus tu não encontrou nenhuma objeção em nenhum momento para fazer a tua vontade. Jesus foi o corpo perfeito, o instrumento completo, onde em todo tempo tu encontrava disposição e obediência. Eis aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E veio como uma cachoeira, todos os versículos falando a respeito da pessoa de Jesus, fazendo só a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida consistem em fazer a tua vontade, realizar a tua obra. Eu só faço aquilo que Ele me manda, eu só falo o que eu vejo meu Pai falar, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer, nada posso fazer por mim mesmo. E veio com tanta força, Senhor, todo o tempo da vida de Cristo terreno aqui na terra, com o seu corpo físico. Esse corpo de Cristo nunca entrou em greve, nunca teve uma apatia, nunca teve uma situação onde houve uma resistência para a vontade de Deus. E me veio tão forte: e é hoje? Como é?
E eu levantei as mãos para o céu e disse: Deus, eis aqui estou para fazer a tua vontade. Eu consegui ver esse versículo diante de Deus, Jesus falando para o Pai na eternidade: eis aqui, estou pronto para fazer, cumprir a tua vontade. E eu pensei em mim, quantas vezes eu tenho oferecido para Deus resistência. Acho que uma expressão aqui no Brasil, né? Um corpo mole, assim, meio uma preguiça, uma indisposição, tá difícil, é complicado. Senhor, Deus nunca viu isso em Jesus. Me veio com tanta força. Eis aqui nós, Senhor, para cumprir a tua vontade. Tu pode levantar tuas mãos comigo e dizer isso para Deus. Eis aqui estamos, Senhor, como vasos de barro, para fazer a tua vontade, Senhor. Tu encontraste em Jesus, tu encontraste em Maria homens e mulheres disponíveis para fazerem a tua vontade completamente. Não ofereceram obstáculo, resistência, indisposição, o mínimo, não, mas eles se entregaram completamente a ti. Nós acabamos de cantar, queremos ser semelhantes a ti, Jesus. Eis aqui, Pai, teus instrumentos, teu corpo, para fazermos a tua vontade, Senhor. Por favor, Jesus, eis-nos aqui. O Senhor acaba de me falar. Não é uma questão individual, só. O Senhor acaba de me dizer: o futuro da igreja no Brasil depende de ouvirmos esta palavra e aguardarmos no nosso coração como igreja. Se estivermos atentos para uma coisa: fazer a vontade dele. Amém. Eu quero pedir licença para fazer um parênteses aqui. Eu sei que tem um versículo que fala que em Timóteo que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele está fazendo uma comparação a respeito da vida piedosa. E em comparação com os valores da piedade, da santidade, do amor, da misericórdia, da compaixão, o exercício físico se torna pequeno. Mas me permita, amado irmão, dizer: Deus precisa do teu corpo. Deus precisa da tua alma. Deus precisa do teu espírito. E às vezes eu vejo assim que há ainda alguma raiz, possivelmente, de uma dicotomia, onde há uma separação do espírito, da alma e do corpo, como se o corpo fosse algo negativo e não precisasse ser cuidado. Alguns de nós estamos chegando na idade dos 40. Alguns de nós, né, já estamos chegando mais perto dos 50. Alguns já estão, como Moisés ontem falando, perto dos 80, como ele, Erasmo. E eu quero dar um testemunho desses pais amados. Quero dar testemunho do Telmo, Moisés, do Erasmo, que tem nos pego no pé, para que o nosso corpo possa ser um vaso de instrumento para o Senhor por muitos anos. Quero honrar Ismael, que ouviu essa palavra e tomou uma atitude de arrependimento. E nesse último ano ele emagreceu 25 quilos. 20 quilos. E eu e ele temos uma aliança juntos de nos ajudar. Nós temos um retiro juntos, como o Jonelson falou, lá em Osório. E o Ismael leva a balança com ele, porque lá a gente come bem. Pastor não bebe, mas come. E nós temos uma balança digital que a gente vai se ajudando ali, porque quando a gente exagera, a gente ajuda um ao outro. Vai pão integral, e vai pão integral. E vai caminhada de 1h30. Por que eu digo isso? Um amado irmão que deveria estar aqui, ou possivelmente o senhor sabe, eu não quero fazer juízo nenhum, nem conheço o amado irmão direito de Brasília, o Irã, né? Não, é isso? Que Deus tomou para si, glória a Deus. Quantos anos ele tinha?
40 anos, flor da idade, guri novo, piá, 40 anos. Está ali para servir o Senhor com mais 40. Mas às vezes Deus não pode nos usar por mais 40, porque nós nos descuidamos do cuidado de Deus também com o nosso corpo. 1 Coríntios 6 fala a respeito que o corpo é para Deus e Deus é para o corpo. E ele está falando do meu corpo físico. Ele está falando ali a respeito de que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Esse corpo aqui, amado, é vaso, é tabernáculo do Espírito Santo. Claro que o importante é o Espírito Santo, mas eu quero, nos anos que Deus tem nos dado por vir, eu quero guardar para que esse corpo possa ser expressão da glória do Senhor. E eu quero trazer essa palavra de Deus, antes de fechar esse parênteses. Mude alguns hábitos ou vícios teus. Se você não tem um cuidado nessa área, comece a fazer isso. Pode parecer, mas John, tu agora pisou no tomate, tu desandou aí. Isso aí não é espiritual, isso aí não é de Deus. Eu quero dizer, eu tenho certeza absoluta que é de Deus. Saiu notícia agora de um humorista, né? Apelidado ali de, acho que é Bussunda, né? Um nome bem estranho. Ele morreu com 43 anos, no meio da Copa. Estresse, sobrecarga, ativismo, pressão, tensão. Até parece ministério de pastor. Se identificar. Muitas coisas, correria, viagem, ministério apostólico, tudo. Amados, quero louvar a Deus pela vida do Asaf, que nesse último ano emagreceu 17 quilos. Está correndo quase todos os dias. Eu me lembro quando o pai do Asaf faleceu com 54 anos. E nós orávamos juntos, né, Moisés, Erasmo, os colegas. Deus, tu tem que converter o Asaf. Desculpe falar assim. Marcação cerrada ali do discipulado ali, não foi pouco. Oh Jesus. E Deus converteu o coração do Asaf. E por isso Deus está dando e vai dar muitos anos de vida ainda, Asaf. Mas eu não tenho dúvida que se não houvesse essa mudança, não sei o que aconteceria. Querido amado irmão, te acostuma a fazer um check-up anual. Faz os testes e exames. Muda a alimentação. Começa a fazer exercício todos os dias. Quero te abençoar em nome de Jesus e feche o parênteses. Senhor, quero liberar meus irmãos, colegas, para essa liberação em Ti, Senhor. Que não haja uma mesmice, Senhor, entre nós. Nós que precisamos ser exemplos de domínio próprio, Senhor, Tu nos falaste ontem. Nós precisamos ser exemplos de domínio próprio. Nós possamos dar esse modelo, exemplo para os irmãos na congregação. Em nome de Jesus. Que não seja por nossa negligência que Tu não tenha um corpo para Te expressar aqui na terra. Que não seja por nossa falta de disciplina que Tu não tenha um corpo para o futuro, Senhor. Queremos nos oferecer a Ti em nome de Jesus. Amém. Fecha o parênteses. Cristo tem um outro corpo aqui na terra. Se lembra que nós estamos falando a respeito que Jesus, com seu corpo físico, Ele caminhou, Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, e Ele morreu na cruz, ressuscitou com esse corpo transformado, glorificado, e Ele está assentado à direita de Deus Pai com este corpo. Eu fico pensando, e agora, Deus? Quem vai ser o teu corpo aqui na terra? A igreja, nós sabemos bem, é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Abra comigo em Atos 1, vamos ver 2 exemplos. Esse texto é extremamente emocionante. Atos 1 fala a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha só que tremendo. Atos 1, ele está falando, Lucas aqui, para
Teófilo. Ele faz referência sobre o primeiro livro que ele tinha escrito, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo assim: começou. Aleluia. Ele não terminou com o seu corpo físico morto, ressurreto e glorificado. Não terminou. Ele diz, ele começou e ele agora continua. Ou seja, através do seu corpo, da sua igreja, ele continua fazendo essa obra. Abra comigo em João 12, 14, que foi um dos textos que Moisés leu ontem. João 14, 12. Falei o inverso. E eu creio nessa palavra. E Moisés profetizou aqui de novo. João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus aqui na terra estava limitado com um corpo físico. Um corpo limitado geograficamente no tempo e no espaço. Mas eu creio que esse versículo, ele tem uma projeção agora sobre o corpo da igreja de Cristo, onde nós, como membros, nós vamos expressar a glória do Senhor numa multiforme sabedoria maior até que da própria pessoa de Jesus, porque agora não é um corpo manifestando a glória do Senhor, mas são dezenas, centenas, milhares e milhões de expressão da glória do Senhor se multiplicando por toda parte, em todo lugar. Tu e eu somos expressão do corpo de Cristo e da glória dele. E há esse coletivo, tá certo assim? Esse corpo, no sentido amplo, nós juntos vamos expressar uma expressão maior ainda, até do que próprio Jesus fez aqui na terra. Eu te confesso que eu tinha uma ambição infantil, vários anos atrás. Como se eu, na minha pessoa, eu, membro, tivesse uma expressão maior do que o cabeça. E o Senhor disse, John, tu é membro, tu é parte do corpo, tu sozinho não pode conter a minha plenitude, mas junto com teus irmãos, no somatório, no coletivo, naquilo que expressa o meu corpo, vocês juntos vão expressar a minha plenitude. Como é bom sermos cheios da humildade do Senhor e do seu quebrantamento, para entendermos que o propósito eterno de Deus não é o nós indivíduo isolados, mas é nós dentro do seu propósito, dentro da sua igreja, dentro do seu corpo, onde somos importantes, onde cada um tem o seu lugar, onde cada um tem os seus dons, funções, que tudo é dele, mas não é nós, em nós que somos o propósito, para que nossa glória, nossa honra, nosso ministério, nosso nome, não, é a glória, a honra do Senhor, o seu corpo, a sua igreja. Abra comigo em Atos 9, e vem comigo, creio eu, ouso falar, primeira revelação de Paulo sobre o corpo de Cristo, na conversão. Por isso que isso se torna um dos temas mais importantes da vida de Paulo, depois como expressão apostólica na igreja. Atos 9. Versículos 1 em diante, fala que Saulo, respirando ameaças de morte, e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, levasse presos para Jerusalém. Sublinhamos ali, discípulos do Senhor, homens e mulheres, aqueles que eram do caminho. Preste bem atenção. Agora, nós conhecemos bem a história e nós sabemos que o próprio Jesus se manifestou, tá? E ele veio então para confrontar Saulo. No versículo 4 e 5, ele fala ali, então Saulo caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda no versículo 5, Márcio, eu sou Jesus, a quem tu
persegues. Ou seja, aqui há uma identificação de Cristo como cabeça, de Cristo como Senhor, se identificando completamente com os discípulos do Senhor, com os homens e as mulheres, aqueles que eram do caminho. Eu não sei o que vem no teu espírito, mas isso me cativa. Cristo é o cabeça. Quando há uma perseguição contra um membro do corpo de Cristo, o próprio Cristo toma atitude. Ele é o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele tem tudo sob seu controle. E nós somos parte dele. Quem toca no membro, toca no próprio Cristo. Uau! Misericórdia! Que tremendo é o corpo do Senhor. Sabemos bem os textos de Romanos e depois 1 Coríntios, que nós somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. 1 Coríntios 12 fala que todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E no versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Estamos falando sobre feijão e arroz. Tudo conhecido para todos nós. Mas eu quero te convidar de nós avançarmos um pouco mais para entendermos que nós aqui, como parte do corpo de Cristo, e em cada localidade somos parte da igreja, na localidade somos parte do seu corpo, da sua igreja, em cada localidade e no seu corpo, aleluia, em toda expressão, em todo o mundo. Nós precisamos da continuidade, aquilo que ele começou com o Filho. A igreja, o corpo de Cristo, é o que continua a missão do Filho aqui na terra. Vamos revisar qual era a missão do Filho de Deus. Vem comigo para alguns versículos totalmente conhecidos. Rapidamente vamos ver. Cristo veio com o mundo com uma clara missão. Colocamos na agenda de Jesus, como o João Nelson gosta de salientar, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Havia um claro objetivo, uma clareza do coração do Pai e do Filho. O Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Moisés retratou isso de uma forma tão tremenda de novo ontem, sobre o pai dos filhos pródigos, dos filhos perdidos ali, na casa e fora dela. O amor de Deus, buscando, atento, sempre alerta, aguardando e buscando os perdidos. Lucas 4:18, nós sabemos de cor, o Filho de Deus, Jesus, foi ungido com Espírito Santo e poder para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, trazer restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Mateus 4:23 e 9:35 falam muito claro a respeito dessas três coisas que Jesus fazia. Ele proclamava, ele pregava o evangelho do reino. Ele ensinava, trazia o didaquê nas sinagogas, e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Várias vezes repete esse direcionamento do Senhor, proclamar evangelho do reino, trazer ensino claro para todas as pessoas e curar. Não havia uma ênfase exclusiva apenas de ensino ou de palavra, excluindo o poder e a graça, sinais e prodígios. Nós sabemos Jesus Cristo, sua vida e a sua obra, uma obra tremenda e grandiosa, com uma vida perfeita e irrepreensível. Assim também queremos ser. Não é uma ou outra, são as duas coisas com clareza. João capítulo 4, tem uma expressão interessante ali, comparando com João Batista. Eu só coloquei os pontinhos. Jesus fazia discípulos, a palavra diz que ele fazia mais discípulos que o João Batista. Provavelmente porque o João Batista perdeu a cabeça e foi preso, né? Mas eu não estou querendo entrar no mérito, quero entrar no mérito de fazer discípulos, textos conhecidos, que depois você pode revisar. Não sei se eu exagerei
em alguns textos aqui, mas Mateus 4, 8, né, fala sobre Pedro, Tiago, João e André, fala sobre Mateus aqui, fala sobre aqueles que se ofereceram, várias expressões da ênfase de Jesus. Jesus sabia com clareza, ele precisava formar homens e mulheres que pudessem dar continuidade e darem a continuidade de seu corpo aqui na terra. Jesus fazia discípulos. Atos 10, 38 e 1 João 3, 8 fala sobre essa manifestação de Deus, de ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo. Temos aqui um resumo, né, muito simples da missão, da clareza de Cristo, obviamente morrendo por nós, salvando a todo homem e mulher, jovem, velho e criança, trazendo a vida eterna, reconciliando o homem para o propósito de Deus, trazendo a humanidade de volta para o seu projeto eterno. Antes de continuarmos, eu quero trazer também esse aspecto de Jesus. Há uns anos atrás, eu creio que foi depois de uma das viagens para a Suécia e Noruega, junto com Christian e com Jorge, Deus trouxe muita clareza sobre essa palavra, a respeito de todas essas dimensões. E vamos dar continuidade depois, mas deixa eu trazer esse pensamento para você captar isso. Deus amou o mundo, conhecemos bem, João 3,16. O seu Filho foi enviado ao mundo, João 17, 18 fala, assim como o Pai me enviou ao mundo. Ou seja, Jesus tinha um espectro amplo da sua missão. Vem comigo. Deus amou o mundo inteiro. Deus enviou seu Filho ao mundo inteiro. Você consegue entender isso? Agora, vem comigo. Olha só, eu fico abismado com Deus. Então, Jesus Cristo veio. E a palavra fala em Mateus 9,35 que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Lucas 8,1 fala que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Lucas 4,43 tem uma expressão aqui muito forte. É necessário que também as outras cidades, que eu vá também às outras cidades e anuncie o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que eu fui enviado. Havia um sentimento de urgência, um sentimento de missão, uma clareza daquilo que Deus tinha chamado Jesus para fazer. Mas eu fico abismado, Jesus se concentrou, só coloquei aqui simplesmente, não estou querendo trazer uma aula de geografia, mas vamos colocar Jerusalém, vamos colocar Judeia e vamos colocar Galileia e alguns arredores. Mas Jesus veio para quem mesmo e para quê mesmo? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito ao mundo. Continua, Márcio. Vamos repetir a mesma ilustração aqui. Jesus chamou os 12. Chamou os 70. Eu só mencionei aqui, vocês são todos pastores, conhecem de cor e salteado. Mateus 10, Lucas 9, 10 fala sobre os 12, fala sobre os 70. E tem um texto ali em Mateus 10 que eu fico assim, mas Deus meu, parece que é uma contradição aqui. Jesus fala para Mateus, em Mateus 10, 5 e 6, enviou os 12 e lhes ordenou dizendo, não vão pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide às ovelhas perdidas de Israel. Eu te confesso que se fosse eu, Deus, eu não teria feito isso. Em primeiro lugar, que eu, se fosse Deus, eu teria ido em todas as cidades e aldeias do mundo inteiro. E se eu tivesse 12 ou 70, eu teria dito, agora começamos em Jerusalém, Judeia, Samaria, Roma, Itália, Espanha. Nos 3 anos eu teria feito tudo. Imagina delegar e confiar em outros homens e mulheres que ainda vão surgir. Consegue entender o drama que eu sinto dentro de mim, pensando como se fosse Deus? Claro que Ele é Deus, soberano, Ele não pensa assim. Mas eu fico pensando, Deus meu. Continua aqui, Márcio. Botei 3 observações aqui, onde nós vemos assim a extensão de Deus em toda parte. A mulher samaritana.
a mulher sírio-fenícia e os gregos que vieram conversar com Jesus. Tu tem um vislumbre, um relampejo, dá para dizer assim, de Deus olhando não somente Jerusalém, não só olhando só Israel, mas também atendendo ao mundo ao redor. Mas é exceções. Mas, no entanto, a palavra é tão clara que Cristo Jesus na cruz, ele, em João 11 e João 12, ele fala, João 11:52 e depois João 12 também, que ele não iria morrer não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E outra palavra diz que quando eu subirei à cruz, atrairei todos a mim. Ou seja, Jesus tinha clareza que ele tinha vindo ao mundo para atrair todos. E que ele não tinha morrido só pela nação, mas ele morria por todos os homens. 1 João 2:2 fala que ele é a propiciação, não só pelos meus pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. E o texto de Lucas 23:38, Moisés já ministrou sobre isso entre nós. É interessante que há uma inscrição em grego, em romano, em hebraico. Este é o rei dos judeus. As 3 línguas, tá certo? Principais da época. Ou seja, a morte de Jesus como rei dos judeus, mas foi como salvador de todo o mundo. Tu consegue receber dentro de ti essa tensão de Jesus vir ao mundo por amor ao mundo inteiro e por todas as pessoas do mundo, mas se limitar no seu único ministério, nos 3 anos, ele se limita, ele se concentra, ele executa somente aquilo que por Deus, foi determinado para ele fazer. Mas o coração, o clamor é por todos. Por isso que ele começou. Agora, quem continua? 1 João 4,17 fala que, segundo ele é, nós também somos neste mundo. A Bíblia de Jerusalém diz, porque tal como ele é, também nós somos neste mundo. Cristo Jesus teve um corpo físico aqui na terra que cumpriu completamente a missão do Pai. Ele começou a fazer e a ensinar. Mas tal como ele é, eu e você, nós juntos como corpo de Cristo, nós precisamos ser assim como ele é aqui na terra. Significa o que então? Significa que ele quer continuar servindo aqui na terra através do seu corpo, da sua igreja. Através de cada um de nós como seu corpo, suas mãos, seus olhos, sua boca, seus ouvidos, suas mãos. Ele quer, através de cada um de nós, cumprir essa missão. Ele quer seguir buscando os perdidos. Ele quer achegar seus pecadores. Ele quer entrar na casa dos que sofrem. Ele quer anunciar as boas novas do reino. Ele quer curar os enfermos. Ele quer libertar os oprimidos do diabo. Um parênteses. Me lembro quando as minhas mãos foram ungidas pelo presbitério e pelos colegas. E o óleo do Senhor foi derramado sobre minhas mãos. Cada vez que vou impor as mãos sobre um enfermo e ordenar em nome de Jesus que seja curado, eu me lembro, essas mãos não são minhas, mas são as mãos de Cristo Jesus. Esses olhos não são mais meus. Esses olhos não podem olhar com dureza, com crítica, com ironia, com ceticismo. Esses olhos têm que refletir o olhar de compaixão de Cristo Jesus. Essa boca não pode ter um sorriso irônico, um sorriso de desdém, uma boca fechada, mas tem que abrir-se para anunciar o evangelho do reino e fazer discípulos, porque Jesus fez isso e eu sou a continuidade da boca dele aqui na terra. Deus quer nos usar. Você diz amém? Oh Senhor, Ele quer libertar os oprimidos do diabo. Ele quer consolar os aflitos, servir os necessitados, dar de comer aos famintos e, acima de tudo, ou junto em tudo isso, chamar homens e mulheres para serem seus discípulos. Oh Senhor amado,
Outro dia, ministrando sobre uma parte disto, tomei as mãos de uma adolescente que estava na primeira fileira e perguntei para ela: tu sabes que essas mãos são as mãos de Jesus? E ela, com 14, 15 anos, falou: não. E eu disse: tu sabia que essas mãos são lindas? E ela olhou para mim assim com cara de desconfiada, né? Disse: não estou muito acreditando. São lindas e são as mãos de Jesus para irem por toda parte, trazendo consolo, afago, carinho, sustento, amor. Amados, tudo isso que Deus tem nos dado e nos formando como caráter, com humildade, com graça, é para que nós possamos, como instrumentos dele, dar plena vazão à missão dele. Aleluia. Vamos dar um intervalo.